seja muito bem-vindo e nessa aula eu quero conversar com vocês sobre as estratégias de modelagem. Estratégias é a maneira como a pessoa organiza seus pensamentos e comportamento para desempenhar com sucesso uma tarefa. Então a estratégia, vamos anotar aqui, ó. Estratégia é a maneira como a pessoa organiza seus pensamentos e comportamento. Com o objetivo de quê? Para desempenhar com sucesso uma determinada tarefa. Vou colocar aqui embaixo aqui, ó. Uma tarefa. Ok. E uma metáfora muito interessante que a gente utiliza assim, para esses componentes das estratégias, não é? No mundo dos negócios, a gente faz uma relação com a área da culinária. Olha para você ver que interessante. Uma receita, né? Uma receita aí no mundo da culinária, não é nada mais do que uma estratégia, um plano específico. Olha que bacana. A receita. Olha essa comparação. Quando a gente pensa, a receita é igual uma estratégia. A receita é igual uma estratégia. Primeiro, você precisa de quê? De ter todos os ingredientes certinho, não é? Quando você vai realizar aí um bolo, você precisa ter todos os ingredientes para depois você começar, né, a produção. Então, primeiro, você precisa dos ingredientes, que seria o quê? Que no caso da modelagem, os sistemas, vamos colocar assim, ó, sistemas representacionais. Você precisa ir codificando o comportamento da pessoa. Depois, você precisa saber as qualidades e quantidades dos ingredientes. Então, aí seriam as submodalidades. Vamos lá que você vai entender. Fica tranquilo, não assusta não. Depois, você precisa saber quando fazer o que e em que ordem. Então, você não sai colocando os ingredientes tudo de qualquer jeito, não. Você tem os ingredientes lá. Aí você sabe que tem a hora certinho. Ó. Primeiro, você coloca a farinha, depois 3 ovos. Só depois que você vai acrescentar, de repente, um exemplo, um fermento, um açúcar. Então, depois, você vem na meta e sequência. Sequência. E o que aconteceria se, ao bater o bolo, você usasse primeiro que o confeiteiro colocou no fim? Ou seja, tem a ordem, né, na receita. E no fim tá lá, você tem que colocar por último, não sei, de repente, vamos a título de exemplo, o fermento. Você coloca primeiro o fermento. Se ele falou que era, você tinha que colocar por último. Você produziria um bolo com a mesma qualidade? Certamente que não. Não ficaria legal. Se, no entanto, usar os mesmos ingredientes, né, nas mesmas quantidades, na mesma sequência, então é claro que obterá resultados similares. Então, no entanto, se pegar os números e as sequências certos, a fechadura abrirá todas as vezes. Isso aqui é muito importante. Esse é o código. Imagina aqui, olha, que você tem um cadeado com código e a sequência é 4785. A sequência do seu cadeado de código. Toda vez que você for abrir esse cadeado, se você digitar essa sequência 4, 7, 8, 5, certamente ele vai abrir todas as vezes. Assim, nesse mesmo sentido, você precisa encontrar a combinação que abre seu cofre e também aquela que abre o cofre das pessoas. Olha que interessante. Parece algo bem complicado, né? Mas na próxima aula eu queria só fazer uma prévia aqui
né, para te mostrar sobre as estratégias de modelagem, mas na próxima aula eu vou desmistificar tudo isso de uma forma bem simples, né? A gente vai aplicar de uma forma prática como que a gente aplica esse processo de modelagem. Eu só queria que você entendesse aqui, que ficasse claro que existe uma receita. Por exemplo, no exemplo que a gente vai preparar um bolo, já tem lá os ingredientes. Então, se você utilizar os ingredientes certos, certamente você vai conseguir fazer uma boa modelagem. Então, vamos para a próxima aula.